Essas que vão ser, Blue, cheias, lotadas, verdade. calendário lotado, não para, é quarta, domingo, terça, sábado, o calendário frenético, abril vai ser assim, maio vai ser assim, a tendência, o Flamengo conseguindo se classificar nas competições, Libertadores, Copa do Brasil, é que junho também seja assim, julho, enfim. Daqui pra frente, amigo, não vai ter pausa, o calendário vai ser bem apertado. Inclusive dias como esse aqui, onde o treino vai ser um pouquinho, pode ser um pouquinho mais puxado, né? Porque o Flamengo jogou na terça, então fez a recuperação na quarta, terminou ali de fazer a recuperação do jogo na quinta. Hoje já dá para levar um pouquinho o nível de intensidade do treinamento, E amanhã porque tem amanhã tem a recuperação, tem ali, normalmente o dia anterior, o dia que o treinador faz ali alguma coisa de bola parada, conversa alguma coisa com os jogadores, mas para recuperar do treino de hoje, que deve ser um pouco mais pesado, para no domingo tá todo mundo na ponta dos cascos para poder fazer mais um grande jogo pelo Flamengo. É verdade. Você falou sobre a situação do Arão, ele ter sido utilizado já na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, fazendo ali o lado direito da defesa. Para ele também não é nenhuma novidade, né? Ele fez essa função em parte da temporada 2021, é uma situação que o Arão já viveu na carreira. Então, queria até saber sobre o que você achou desse desempenho dele pelo lado direito da defesa, ele jogando, né, de frente ali, quando o time está com a posse de bola, jogando de frente para os adversários e não recebendo a bola com alguém já fungando na marcação dele, que é o que geralmente costuma acontecer com o volante, né, Bruno Pet? Muda muito a jogabilidade do jogador ali, o que ele tem que fazer durante a partida mesmo. Muda o sistema todo. Sim, um dos melhores momentos na carreira do Arão aqui no Flamengo foram principalmente quando ele jogou vendo o jogo de frente, né? Seja quando ele jogou como zagueiro, na época do Rogério Ceni, seja quando ele jogou como volante, mas aquele volante que baixa no meio dos zagueiros para fazer a saída de três, que foi na época em 2019, início de 2020. E ele tem uma visão de jogo fantástica. O próprio jogo contra a Tajeres, inclusive no Resenha do Kraken, que o Everton Ribeiro participou junto com o João Merso, que teve aqui essa semana, foi ontem, se eu não me engano, o Everton falou muito sobre isso, de receber esses passes do Arão, porque é um cara que tem uma visão de jogo fantástica quando está vendo o jogo de frente. A questão é, os volantes no Flamengo hoje, com o Paulo Souza, já não fazem mais esse papel de jogar de frente, jogam mais de costas, jogam em posições mais avançadas, então ele está tendo que se readaptar a essa função nova. Mas voltando a jogar como zagueiro, voltando a jogar ali, fazendo a série de três, muito parecido com o que ele fazia anteriormente em 2021, como você muito bem lembrou, Blue, volta a ter aquela visão de jogo de frente e tal. É claro que questão defensiva, por ele não ser zagueiro de origem, ele acaba tendo ali alguma dificuldade a mais, mas nada que ele não tenha capacidade para se adaptar, nada que ele não tenha total condições de conseguir evoluir, mas eu diria que ele muito mais do que quebrou um galho. Fez uma partidaça, sobretudo nos momentos com bola, e foi muito importante nas construções do Flamengo, que voltou contra o Tajeres a ser um time que conseguiu construir muitas jogadas desde lá de trás, né? Manipulou muito bem as subidas de pressão do adversário, e muito pelo lado direito foi onde o Arão jogou, fazendo essa saída. É verdade. Falando ainda sobre essa combinação de jogadas pelo lado direito, Flamengo que lamentavelmente acabou perdendo o Mateuzinho, né, nesse compromisso contra o Tajeres, e o clube informou oficialmente que o Mateuzinho realizou um exame e nesse exame foi constatada uma lesão na região anterior da coxa direita e que o jogador já iniciou o tratamento. Portanto, você torcedor que está sentindo aí a ausência do Mateuzinho, foi por essa situação, tanto que na partida contra o próprio Tajeres entrou o Rodinei na partida. O Rodinei também foi bem, deu conta do recado ali pelo lado direito. O Bruno Henrique é um outro jogador que não participa hoje da atividade no campo. Ele sofreu um trauma no joelho direito nesse último jogo pela Libertadores da América, foi reavaliado e vai realizar um exame hoje. Portanto, Bruno Henrique também não está no campo. Fazem muita falta esses dois jogadores, o Mateuzinho que vem voando. O Rodinei também iniciou bem a temporada de 2022, mas quanto mais bons jogadores a gente tiver à disposição, melhor para o técnico Paulo Souza, né, o Bruno Pet? Disso você não tem a dúvida, Luiz, sobretudo a questão do Mateuzinho, porque eu já comecei a fazer os meus estudos sobre o adversário do Flamengo, São Paulo, para a transmissão que a gente vai ter aqui na segunda-feira, com o pré-jogo começando às 2 da tarde, bola rolando às 4 da tarde, o jogo que a gente vai transmitir em áudio aqui na Flá TV. E uma das principais deficiências e fragilidades desse time de São Paulo do Rogério Ceni é justamente o corredor do lado esquerdo de defesa, que é o corredor onde tem o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, que é um lateral que sobe muito, que avança muito em campo. Então, imaginando isso, o lateral direito ou ala direito do Flamengo pode cumprir um papel muito importante para aproveitar essa fragilidade. O Mateuzinho tá fazendo uma temporada muito boa, infelizmente teve essa contusão, mas eu tenho certeza que o Rodinei também vai conseguir dar conta do recado e aproveitar esses espaços. E Blue, eu tava dando uma olhada aqui no treino, tem cara nova aí hoje, cara nova
na verdade, cara conhecida, mas que está retornando agora. Você consegue identificar quem é aí? O Rodrigo Caio tá ali no campo. Ele na mesmo. verdade, ele tá fazendo um trabalho ali agora até perto do Felipe Luiz, perto do Antônio, preparador físico. O Rodrigo Caio, ele tá vivendo a fase de transição física. Ele que, inclusive, através das próprias redes sociais, comemorou muito essa situação no início da semana. O Rodrigo Caio, que se recupera de uma artroscopia no joelho desde o início da temporada. Enfim, ainda não teve oportunidade de atuar, mas está aí no campo de jogo. E o torcedor do Mengão vive a expectativa de ver, de voltar a ver o Rodrigo Caio em campo e vivendo os bons momentos dele com a camisa do Flamengo. Jogador que, desde que chegou ao clube, foi muito vitorioso, né, Pet? Não, o Rodrigo... assim, eu já falei isso algumas vezes aqui na Flá TV, já falava antes também. O Rodrigo Caio, jogando em alto nível, é um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas tem um outro zagueiro também, o Blue, que inclusive ainda nem estreou no Mengão. Mas chegou, infelizmente teve uma lesão e agora já está treinando junto com a galera, já está treinando junto com o grupo, que é o Pablo, não é isso? É verdade, o Pablo, que esse tá bufando, Bruno Pet, tá doido para poder ter a oportunidade de estrear com essa camisa do Flamengo. Vem treinando muito bem nesses últimos dias, tá ali em campo com o restante dos jogadores. Você vai acompanhando na tela da Flá TV esse trabalho de aquecimento dos jogadores do Flamengo, com o Rodrigo Caio em campo, também com o Pablo, que chegou e deu um azar de num treinamento sofrer um trauma e por isso ficar fora. São coisas que acontecem também. Esse tipo de situação de lesão não dá para prevenir, né? São coisas que acontecem num treinamento, num jogo. Mas o Pablo, ele... que a gente pode passar pro torcedor, né? A gente que tá aqui no dia a dia do Ninho do Urubu. É um cara de muito vigor físico e principalmente a vontade que ele tá de entrar em campo com essa camisa do Flamengo. A hora que ele entrar também, com certeza vai ajudar muito a equipe rubro-negra. Agora eu vou te colocar numa encruzilhada aqui, Pet. Opa! Entra pelo lado direito, entra pelo lado esquerdo, nesse sistema com 3 zagueiros do técnico Paulo Souza. O Pablo, que foi o pedido do treinador, já atuou com ele no Bordeaux da França. O Pablo, o Blue Prato, só para contextualizar a galera que está assistindo a gente, já jogou com o Paulo Souza, como você muito bem disse, no Bordeaux da França. E lá no Bordeaux da França ele fazia a zaga pelo lado esquerdo. Só que tem uma diferença em relação àquele time francês do Flamengo do Paulo Souza atual, que é, hoje o Flamengo atual, o lateral esquerdo fica mais na base na saída de bola, fica mais baixo, que é o Felipe Luiz, e o lateral direito é o jogador que avança mais, que vai quase como um ala pelo lado direito. No Bordeaux era espelhado, era o contrário, o lateral direito é que ficava na base e o lateral esquerdo era quem subia e virava um ala. Por que eu estou falando isso? Porque pensando em questões de saída de bola, pensando em questões de momento defensivo, o zagueiro que fica pelo lado esquerdo hoje, que é o Felipe Luiz, muitas vezes é o Léo Pereira, quando fica pelo lado esquerdo ali na saída de bola, na saída de 3, na hora de defender, no momento defensivo, como o Flamengo não se defende prioritariamente com uma linha de 5, se defende mais com uma linha de 4, ele passa a defender como um lateral esquerdo mesmo. Então, eu não consigo imaginar o Pablo fazendo essa função como lateral esquerdo no momento defensivo. Então, para mim, faz muito mais sentido ter o Pablo tanto por dentro, como zagueiro centralizado, onde hoje faz o Davi Luiz, ou como zagueiro pelo lado direito, porque no momento defensivo ele vai ser um zagueiro pela esquerda ou um zagueiro pela direita, e não um lateral. Então, assim, é claro que há essa possibilidade, acho que não tem problema algum, acho que ele só teria que se passar por uma questão de adaptação, mas pensando na forma com que ele jogou com o Paulo Souza antes, acho que faz mais sentido ver o Pablo ou centralizado ou pela direita do que pelo lado esquerdo, mas é claro que a gente só vai saber de fato onde ele vai jogar quando a bola rolar e ele estiver em campo, para poder ali a gente poder analisar a movimentação dele e saber qual vai ser o posicionamento certinho do Pablo no Mengão. É verdade. Lembrando que a gente, assim como a imprensa que acompanha o treinamento do Flamengo hoje aqui no Ninho do Urubu, tem aí cerca de 15 minutos para mostrar essa atividade do Flamengo hoje. Foi um horário previamente combinado com a comissão técnica, com o pessoal da comunicação, até, como dissemos, para entregar todas as táticas. Domingo tem jogo importante contra a equipe do São Paulo. Mandando um abraço para você que está ligado com a gente aqui na Flá TV através do YouTube. Todo mundo deixando comentário, deixa seu like aí também. Espalha para geral, compartilha com aquele seu amiguinho que acordou e não sabe que hoje tem transmissão ao vivo do treino do Flamengo. E vai deixando o seu like. Jogadores seguem fazendo o trabalho de aquecimento, alguns já batendo bola, até com o próprio Paulo Souza, que tem uma categoria que eu vou te contar, hein, cara. Paulo Souza jogava bola, né, cara? Você lembra? E não jogava pouco não, tá? E não ganhou pouca coisa também, né? 2 Champions, não é isso? 2 Champions League seguidas, uma pela Juventus. No ano seguinte, ele se transferiu para o Borussia Dortmund e ganhou da própria Juventus na final no ano seguinte. Então, verdade, jogou a final do Mundial contra o Cruzeiro, aquele Cruzeiro que tinha o Bebeto, enfim, grandes jogadores do futebol brasileiro. Paulo Souza era... E tinha um cabelão, né? Porque ele jogava, tinha um cabelinho mais comprido. Mas era um volante de muita qualidade. Olha o Davi Luiz marcando o Paulo Souza, ó.
Mas é interessante, Blue, a gente tentar... É claro que a gente não sabe quais são as orientações, o que exatamente foi passado para os jogadores, mas parece ele um treinamento de subida de pressão, né? O Flamengo gosta de subir essas pressões mais altas, de pressionar o adversário no próprio campo de defesa, mas a gente vê uma movimentação bem coordenada dos jogadores subindo para pressionar o portador da bola, que nesse caso é o próprio Paulo Souza, que tem a bola, e você vê que os jogadores vão de forma coletiva e sincronizada, sempre pressionando os jogadores ali. E o detalhe, o legal disso tudo é que é um trabalho de aquecimento comandado aqui pelo Antônio, que termina lá com o Paulo Souza e com o Vitor, auxiliar dele, quer dizer, é um trabalho que sai da preparação física e vai para a galera da parte tática, técnica, né, do time. Os treinadores portugueses, eles têm muito essa característica, né, de usar a bola em todos os momentos do treinamento, inclusive na parte física. Então enquanto você treina o seu condicionamento físico, as questões, os aspectos mais fisiológicos do corpo, você também está ali treinando questões estratégicas, questões táticas do jogo, que é essa questão de fazer as corridas físicas para poder pressionar e na sequência você faz esses movimentos coletivos para pressionar o portador da bola e tal. Então os portugueses, eles gostam muito de fazer essas sequências de que mesmo nas partes em que você treina o físico, a parte tática e estratégica ela também está ali inserida dentro de cada exercício. Falando um pouquinho mais desse confronto de domingo contra a equipe do São Paulo no Maracanã, aliás, torcedor, garanta já seu ingresso, hein? Queremos o Maracanã lotado para empurrar o Mengão para mais uma vitória, dessa vez a primeira no Campeonato Brasileiro, já que iniciamos com um empate jogando contra o Atlético Goianiense. Levando em consideração o time que atuou terça-feira, o time que entrou em campo terça-feira, a gente sabe que de 17 jogos até agora, o Paulo Souza só repetiu uma vez a escalação, né? Foi naquele primeiro jogo da semifinal contra o Vasco, pelo menos os 11 iniciais. Mas baseado até no time que entrou em campo contra a equipe do Tajeres, o que você está esperando desse jogo? A gente sabe que possivelmente não teremos o Mateuzinho. Uma outra baixa possível é o Bruno Henrique. Você acha que ele vai de Rodinei? Quem que você colocaria ali no setor de ataque também para fazer aquela trinca com a Arrascaeta e com o Gabi, o Bruno Pet? Eu acho que o Bruno Henrique nos últimos jogos ele tem jogado como um ala esquerda, um ponta esquerda. É claro que é sempre bom a gente frisar que não é porque ele está jogando pelo lado esquerdo que ele não entra na área, pelo contrário, ele tem entrado na área, tem participado, volta e meia ele aparece fazendo cabeceios, aparece fazendo finalizações. É a famosa profundidade que o Paulo muito fala. Exatamente, né? Até por conta da característica dele mesmo, né? Não é porque ele está jogando aberto que ele vai ficar aberto o tempo inteiro, desde o início até o final da jogada. Mas contando que o Everton Ribeiro voltou a jogar mais pela direita e está jogando muito bem, é possível que a gente veja, por exemplo, o Lázaro voltando a fazer essa função de ala pela esquerda, que é um jogador que também começou a temporada muito bem, começou fazendo excelentes jogos jogando nessa mesma posição. É claro que as características em relação ao Bruno são bem diferentes, é um jogador, mais meia, né, do que atacante, digamos assim, o Lázaro. Mas acho que ele tem totais condições, inclusive vai ser um jogador que pode ajudar muito o Blue nessa disputa de posse de bola entre Flamengo e São Paulo, que são duas equipes que gostam muito de ter a bola. O Bruno Henrique fechou muito, fechou ali na composição muito lado esquerdo nesse jogo de terça, né? Exatamente, o Lázaro, se precisar jogar por ali, vai cumprir essa mesma questão, não tenho a menor sombra de dúvida. Mas é um jogador que retém muito bem a bola, né? Que sabe ficar com a bola no pé. Então, pensando nesse embate de posse de bola, pode ser que o Lázaro seja uma opção aí para o Paulo, jogando aberto pela esquerda, até para ajudar nessa manutenção maior de posse. Isso, a gente já está na reta final das imagens aqui do treinamento da equipe do Flamengo no Ninho do Urubu. Você vai acompanhando aí algumas das últimas imagens que a gente vai poder trazer aqui para você, torcedor ligado na Flá TV. Repetimos, tivemos hoje cerca de 15 a 20 minutos para poder mostrar o treinamento.